graça e a paz do Senhor para a igreja, amém? Eu sou o Ricardo, né? Todos já devem saber, né? É um grande prazer nós estamos retornando a esta casa, a casa de oração, a casa de palavra, casa de comunhão, né? Casa de intercessão, casa de cura, casa de salvação, casa de transformação, casa de milagre, casa que o oprimido entra aquelas portas e ele adentro, ele sai liberto. Foi para isso que a igreja do Senhor foi chamada, e toda vez que nós adentramos uma porta da casa do Senhor, nós entendemos que milagres podem acontecer, amém? E quando nós fomos convidados para estar aqui trazendo uma palavra no culto, né, que é dirigido, acredito, dirigido pela mocidade, pelo jovem, o culto jovem, mas é direcionado a toda a igreja, porque a palavra ela não faz a distinção de jovem, adulto, adolescente. Até nós traremos uma palavra aqui, falando sim para os jovens, falando algo para os jovens, mas ao longo da palavra os irmãos vão entender que a palavra é para a igreja lavada e remida pelo sangue de Cristo. E eu fiquei muito surpreso quando o pastor falou, convidou para trazer a palavra. Como os irmãos viram, são muitos anos trabalhando com a questão musical, e o meu local não é muito bem aqui, meu local é mais ali. Mas Jesus, quando ensina aos seus discípulos, ele não ensina só uma coisa, ele ensina várias formas de se pregar a palavra, né? Seja na música, seja mencionando aqui, seja ministrando, seja adorando, e nós temos que fazer o ID de Jesus, pregar o evangelho a toda criatura, né? E nessa noite nós estaremos trazendo uma palavra sobre José, né? Que foi um jovem e que tem tudo a ver com a juventude e, por que não, com os adultos também, né? Porque a vida de José é uma vida que deve ser seguida por nós pelo exemplo, né, de José, pela persistência de José, né, e aonde ele chegou. Mas nós não estaremos falando totalmente assim, amplamente da vida de José, mas nós estaremos falando sobre simplesmente uma coisa que José tinha. José, ele tinha um diferencial no meio do seu povo, principalmente no meio dos seus familiares. O José tinha uma túnica. Poxa, mas na época, os judeus, né, eles tinham o costume de usar a túnica. Mas José tinha uma túnica diferenciada. E é sobre essa palavra que nós estaremos mencionando nessa noite. A diferença da túnica de José para a túnica de seus irmãos. Por que a túnica de José era diferente? Por que ele teve essa incumbência de receber uma túnica diferente? Porque Deus tinha um propósito na vida de José. E Jacó, seu pai, ele já tinha entendido desde o início que seu filho era um filho separado. Era um filho preparado, dedicado à obra de Deus. Entre os 11 irmãos, antes de nascer Benjamim, né, ele já estava. Benjamim é o 12º filho de Jacó. E ele, então, antes era o mais novo, né? E dentre seus irmãos, José, ele é destacado pelo seu pai. Só que esse destaque de José pelo seu pai, os seus irmãos não entenderam. Os seus irmãos acharam, né, que Jacó amava mais José, né? Ele até amava sim José, porque José era o caçula, né? Era o mais novo. Quantos aqui têm filhos? Ou quando tiverem os filhos vão entender perfeitamente o que é isso. O mais novo a gente sempre tem um cuidado maior, sempre tem uma cautela maior. Só que José já era um jovem, né, aos 17 anos, escolhido,
Separado por Deus. E o que nós estaremos falando nessa noite, trazendo menção, é sobre a vida nossa, dos jovens aí, né? Os jovens da igreja são separados, são preparados para a obra. E como que você tem cuidado da sua túnica? Qual tipo de túnica você tem recebido para fazer o diferencial em meio à sociedade? Nós estaremos lendo Gênesis. Gênesis capítulo 37, versículo 3. Gênesis 37, capítulo 37, versículo 3. Vou pedir ao irmão que fique de pé, para a gente poder estar. Nós vamos estar lendo a palavra e depois estaremos orando ao Senhor. A palavra diz o seguinte: Israel, amava a José mais que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Amado Deus, eterno Pai, nessa noite que o Senhor possa ser conosco aqui, ó Pai, como o Senhor está sendo, o Teu Espírito está dominando este lugar. Venha sobre mim, venha sobre a Tua igreja, e que nós possamos, ó Deus, sair daqui, ó Deus, melhor de que entramos, Senhor, com entendimento da Tua palavra, o porquê que nós viemos aqui, Senhor. Fala conosco nessa noite, em nome de Jesus, Senhor. Amém, Pai. Pode sentar, irmãos, pode sentar. Vamos lá. José era um filho da velhice de Jacó, que no caso aqui foi chamado de Israel. José, ele recebeu uma túnica diferenciada. Só que essa túnica que José recebeu não foi de imediato, José, ele tinha mais 10 irmãos com mães diferentes. José vivia em família, num grupo de família. Vamos imaginar com 4 mais 3 mães, com um monte de irmãos, com costumes, Cada família com seu costume, cada família com seu hábito. Mesmo morando junto, nós podemos entender que havia uma diferença, E os irmãos de José cuidavam do pasto, ele cuidava das coisas do pai. Jacó já estava com seus 91 anos, Isso quando José nasceu. José, nessa ocasião, ele estava com seus 17 anos, já era adolescente, caminhando aí para jovem, Então, Jacó estava com mais de 100 anos nessa ocasião. E o que acontece quando uma pessoa já chega a uma certa idade, Para dentro da igreja isso não vale, mas para ir para fora do mundo isso funciona de repente até de uma forma melhor. É mais fácil, de repente enganar a pessoa que está com mais idade, já está com um pouco de deslocamento, já está, E Jacó, ele começa a dar determinações a seus filhos, que cuidasse do seu pasto. Só que esses irmãos de José, eles não tinham uma essência que José recebeu, que José tinha, 2 irmãos dele, a palavra fala, ao lermos a história dos irmãos de José,
nós vamos entender que 2 irmãos de José chegaram a assassinar em Siquém, aonde José é jogado no poço, 2 irmãos de José assassinam pessoas ali. E aonde José ele é tragado pelos seus irmãos, é uma área perigosa, é uma área de perigo. E José começa a acompanhar seus irmãos, indo ao pasto que é do seu pai, e começa a trazer relatos para Jacó. Tudo que ele via que seus irmãos faziam lá que não agradava, ele trazia para o pai. Ele falava para o pai. Ele era um jovem sincero. Ele era um jovem de caráter. Ele era um jovem que não estava interessado em passar a perna no pai, porque ele tinha temor ao Deus Altíssimo. E José, se nós formos ler a história, muitos de vocês conhecem, vamos ver que José foi a valia da família, dessa família que vai surgir as 12 tribos de Israel. Através de Josué aconteceu essas coisas. De José, aconteceu essas coisas. E José começa a trazer esses relatos para o pai começa a gostar e começa a amar José destacadamente mais do que teus irmãos. Porque José contava coisa que os outros irmãos não contavam. José trazia relato que os outros irmãos não traziam. E os irmãos de José também tinham túnica. Naquela época era comum, era tradição se usar túnica. Só que as túnicas eram compridas, eram longas, E José recebeu uma túnica diferenciada. José recebe uma túnica curta, que não vai até o pé. É uma túnica bem curta, de cores e diferenciada, aonde causa aos seus irmãos uma suspeita de que ali eles passariam a ter um chefe. Mas não era de costume, na tradição judaica, o mais novo está liderando. Muito pelo contrário, a primogenitura sempre valeu na tradição judaica. Mas, quando Deus está no negócio, tudo que é costume começa a mudar. Tudo que é costume, que é hábito, começa a ter diferença. Porque o nosso Deus, ele trabalha desta forma. Ele não trabalha da forma que o homem trabalha. Deus não trabalha com estereótipo. Deus não trabalha com óbvio. Deus trabalha com a lógica dele. E os irmãos de José observam aquilo, mas isso aqui está virando bagunça. Como pode? Ele tão novo, tão novo, está tomando a frente de tudo. E José começa a se dedicar e se empenhar mais. E José vai ter sonho. E esse sonho de José é alertando seus irmãos. Os irmãos de José não estavam entendendo que José estava entregando a eles que eles precisavam mudar a postura e a atitude. Os irmãos de José não estavam entendendo que Deus estava dando uma oportunidade de transformação para eles. Sabe aquela situação que a gente não entende, às vezes, até mesmo na casa do Senhor? Acredito que todos aqui são crentes, senão a maioria são cristãos, mas eu não entendo porque fulano é líder, eu não entendo porque Beltrano é líder. Você tem que entender que o Senhor determinou. Quando o Senhor determina, não sou eu, não é você, não é o pastor, não é ninguém que vai questionar. O Senhor determinou e pronto. É porque Ele tem objetivo, é porque Ele tem propósito, na minha e na sua vida, na vida do povo de Deus. E os irmãos começam a tramar contra José, porque José tem um sonho que realmente a situação que José se encontrava, demonstrava, era que ele ia liderar aquele povo. E na história de José, isso vai acontecer lá na frente. Lá na frente isso vai acontecer. Só que os irmãos, já prevendo isso, falou: nós não vamos deixar essa pessoa, esse camarada, progredir nesse objetivo, que na verdade não foi nem ele que quis, foi o Senhor que botou no coração do seu pai Jacó, e seu pai Jacó cumpriu.
E aí começa toda a trama contra a vida de José. Você sabia, jovem, que com você é um José do Senhor em meio ao dia a dia no mundo? Você sabia que você recebeu uma túnica diferenciada das túnicas que tem aí fora? A túnica que os irmãos de José usavam eram compridas. Eram compridas. Eram curtas, aliás, era o contrário, eram curtas. Para eles trabalharem. As túnicas eram curtas e a de José foi túnica comprida, diferenciada, que as pessoas que usavam esse tipo de túnica não tinham como trabalhar. Era tipo uma estola sacerdotal mesmo, comprida. Você sabia que quando você anda em fora, há uma túnica de Jesus sobre a tua vida? Você sabia que essa situação da túnica, ela tem uma correlação com as vestes de Jesus? Você sabia que José é o prenúncio de que Jesus iria governar? Você sabia que a traição que em cima de José aconteceu era um prenúncio da traição em cima de Jesus? O negócio é sério, jovem. E esse relato, ele traz a nós a realidade da responsabilidade da juventude. A maioria dos homens levantados na Bíblia, eles são preparados jovens, porque a tradição judaica, ela vai trabalhar o jovem, muitas das vezes de pequeno, ele vai aprender para ele poder exercitar com experiência e com sabedoria do que está fazendo. E José, ele vai se tornar governador exatamente com seus 30 anos. Só que antes dele se tornar governador, é muito bonita a história de José, né? Quando ele se torna governador, só que ele resistiu à tentação da mulher de Potifar, ele foi jogado no poço, ele teve que descer, ele foi jogado na prisão, amarrado, com correntes. Foram 13 anos de sofrimento da vida de José. Ah, tudo mil maravilha, não, mas ele resistiu. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo, e ele fugirá de vós. E os irmãos de José, sabe o que faz? Pega José, e estavam tramando matar José. Só que o irmão mais velho de José, ele é contra a morte de José. E um certo dia, o pai de José fala: José, vai ao campo observar o que os seus irmãos fazem. Olha a regalia que José tinha. Ele estava em casa, os irmãos estavam trabalhando. Ou seja, ele ia e voltava. Ele tinha um diferencial, porque ele trazia tudo que era importante para o seu pai. Sabe o que Deus está falando nessa noite? Que você precisa entregar tudo a Deus. Olha aí. Você precisa falar toda a verdade para o Senhor. A igreja do Senhor tem errado porque às vezes tem se omitido. A igreja do Senhor tem errado, a palavra é dura, tá? Mas a igreja do Senhor tem sofrido porque não tem sido verdadeiro com o Senhor. É dura a palavra, mas é verdade, é para mim. Ela corta para mim primeiro. Eu preciso abrir meu coração, tá? Diante de Deus. Eu preciso falar a verdade do que eu tenho feito no campo, do que eu tenho feito fora da igreja. Porque Jesus veio como José para nos redimir, nos dar o alimento. Porque quando os seus familiares estavam 2 anos passando fome, foram buscar alimento, encontraram José lá. E José faz o quê? Sacia a fome da sua família. E Jesus, quando vem à terra, ele vem para quê? Para saciar o homem a fome. Mas só que precisamos ser verdadeiro com o Senhor. Precisamos usar de sinceridade diante de Deus para que a gente venha ter uma estola curta, uma estola diferenciada. Muitas das vezes a igreja está usando a mesma estola que o mundo está usando. Está trabalhando em vão. A palavra quer dizer
que os irmãos de José trabalharam em vão. Trabalharam e foram parar no reino de Faraó, pedindo alimento. Porque o sonho que José teve, eles não acreditaram, e era algo do Senhor sobre a vida daquela família. E José, no Egito, revela o sonho para Faraó, que ficou perturbado. E o que acontece? A família de José vai buscar refúgio no Egito. Você entende? Deus nessa noite está falando com a igreja, conosco, com os jovens, com toda a igreja, que nós precisamos cuidar mais do que nós temos recebido. Nós precisamos tratar mais disso, porque José cuidava, mesmo assim teve que passar por maus pedaços, mas ele estava na brecha. A igreja do Senhor está preparada para passar pelo caminho de dor, pelo caminho dolorido, porque quando nós passamos por esse caminho com Jesus, quando nós reconhecemos a nossa pequenez, quando nós reconhecemos a nossa fragilidade diante, Deus nos capacita, Deus nos fortalece. O Espírito Santo de Deus é sobre a nossa vida, mas quando nós estamos como os irmãos de José, achando que nós somos o tal, que nós determinamos, que nós mandamos, nós fazemos bobagem. E os irmãos de José vendem José aos ismaelitas, jogam José no poço, quando José vai à procura de seus irmãos para trazer o relato para o seu pai. E começa toda a história que nós sabemos sobre a vida de José e de seus irmãos. Siquém era uma cidade muito perigosa, uma cidade que não era fluxicheira. Eu até fazia menção que Siquém, eu vou comparar, Siquém era uma cidade que não deveria se passar a qualquer hora. E José, quando chega naquele determinado local, existiam várias línguas naquele lugar. E algumas pessoas entendiam que José estava procurando seus irmãos. E diz, olha, eles foram para a banda de Siquém, mas não falaram para José que lá era perigoso, ou seja, os seus irmãos já estavam tudo tramando. Você sabia que quando Deus te dá a direção, você pode passar por determinados lugares, que nada vai te acontecer. A palavra do Senhor diz que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Ele está contigo. E José vai até Siquém. Siquém, para vocês terem uma ideia, é comparado hoje à cidade de Deus. É um local que eu passo todos os dias para trabalhar, inclusive morei lá durante 7 anos. Os moradores de lá têm problema para entrar e para sair. Você imagina quem não mora lá. É a mesma coisa que chegar, o pastor Márcio, a pastora Heloísa conhece, é a mesma coisa que chegar na avenida ali, da Cidade de Deus principal, e você adentrar ali 10 horas da noite. É a mesma coisa. José estava numa área igual a essa, pra vocês terem a ideia. O estudo diz que Siquém era local de homicídio. Era algo tramado pelos seus irmãos, que sabia que José, ao procurar, iria até lá. E quando chega lá, jogam José no poço. E queriam matar José. E seu irmão primogênito não concorda. E nesse momento vem passando os ismaelitas, que traziam especiarias, coisas, sabe? E os seus irmãos cresceram e pensaram, ao invés de nós matarmos José, por que nós não fazemos um bom negócio? Nós entregamos a eles, os ismaelitas nos dão essas especiarias e nós vamos levar o relato. Mas como nós vamos fazer? Nós vamos levar a estola dele, né, a túnica dele, para o meu pai, dizendo que ele foi morto por uma besta fera do campo. E eles tramaram, porque o ser humano, muitas das vezes, para tramar coisa ruim é rápido. Ele pensa rápido. Para tramar coisa boa, leva às vezes uma eternidade, pastor. Mas para planejar coisa ruim é assim, na mesma hora, já planeja. Porque o diabo, nosso adversário, anda ao nosso
estava ao redor dos irmãos dele ali, só disseminando. O adversário anda ao derredor, buscando, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Porque a intenção ali, se era um lugar de homicídio, a intenção ali é que tivesse sangue mesmo, tivesse morte. Só que eles entregam José. Os ismaelitas levam José até o Egito. Saiba, jovem, igreja, que o mundo está de olho na sua túnica. Mas Deus é maior. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Não adianta eu saber que Deus é maior e eu não ter cautela, eu não ter cuidado. Eu preciso diferenciar uma coisa da outra. Eu preciso entender o propósito e o objetivo meu aqui na terra. José entendia isso. No momento que José é vendido para os ismaelitas, ele perde a primeira túnica que ele havia recebido de seu pai. Por culpa dele? Culpa dele não. Muito pelo contrário. Não por culpa dele, mas ele precisava passar por aquele processo. E ele é vendido para os ismaelitas, e os ismaelitas não tinham o que fazer, sabiam que ele era um jovem de valor, porque na época a família de Jacó, por ter origem de Abraão, né, de Isaac, era uma família bem vista. Era uma família que ter um filho deles como escravo, meu Deus, poxa, uma honra. Nós temos um filho de Jacó aqui como escravo. E o que os ismaelitas fazem? Vamos vender ele para o Egito. Vamos arrumar dinheiro em cima dele. E vendeu para o Egito. E Potifar se simpatizou do menino. Ele virou um escravo diferenciado. Ele não foi maltratado. E aí, ele recebe a túnica. Nós estamos falando das 3 túnicas. Ele recebe a segunda túnica. Essa segunda túnica de José é a túnica da ilusão. Porque quando ele chegou na terra do Egito, ele não foi maltratado, ele foi contratado para trabalhar. Mas o Egito era uma cidade bonita, era uma cidade bela. É o diabo tentando ludibriar e tentando iludir José, dele deixar o principal objetivo e cair no Egito, que era terra de escravidão. É assim que o pecado faz com o homem. Ele tira o homem da igreja, tira a estola dele de uma forma forçada, tá certo? Quando ele não vigia, leva ele para o mundo, que é o Egito, chega lá, tem um monte de novidade, um monte de coisa que chama atenção e tenta botar o coração dele ali. Só que José não estava se entregando ao povo egípcio, ele não estava enchendo os olhos, ele estava trabalhando, fazendo o papel dele. A cidade era muito bonita, era banhada de ouro, tinha muita coisa boa, mas ele entendia que ele era um escravo, ele não nasceu para ser escravo. E o ser humano, muitas das vezes, lá fora, sai de dentro da igreja, que é o local da primeira túnica, recebe a túnica da ilusão lá fora, começa a ver coisas belas e maravilhosas, mas que vai levar à morte. Mas José tinha o ideal, José tinha uma sabedoria, José tinha adquirido algo vindo do alto, porque era uma herança de família. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, foi falado a Abraão. Por que isso não iria acontecer com alguém da família de Jacó? Sabe? Os outros irmãos já tinham virado as costas para Deus. Já tinham virado as costas, porque eles já tinham descumprido a promessa. Qual é o primeiro mandamento com promessa da Bíblia? Honra teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa da Bíblia. E os irmãos de José não estavam honrando seu pai. Não estavam honrando sua mãe. Muito pelo contrário, José nasce, traz alegria e felicidade, porque Raquel não podia ter filho, traz a luz a José, José traz alegria
a Jacó, porque era o seu filho da velhice, mas aquilo ali era um objetivo, era um propósito de Deus sobre aquele povo, para dar continuidade ao objetivo de Deus ali naquele povo. Era a promessa que ele tinha sobre Abraão, que era para dar continuidade. E Deus fala com a igreja, Ele quer dar continuidade na minha e na tua vida. Mas às vezes nós saímos da igreja e nos iludimos com coisas do Egito e recebemos até a estola. E José recebe a túnica de escravo. Ele recebeu a túnica de escravo, mas ele não era escravo, porque ele não admitia estar onde ele estava. E o que vai acontecer com ele? Ele estava fazendo tudo direitinho. Ele já tinha passado pelo estágio do poço, tinha sido vendido, os irmãos tinham rido da cara dele porque ele tinha entregue um sonho. Inclusive o pai e a mãe também achou estranho, não estava entendendo muito. Persistiu, foi vendido a primeira vez, foi vendido a segunda vez, virou escravo, foi iludido, mas não aceitou a tentação. A tentação com a mulher de Potifar. Imaginamos aí um jovem escravo, né, pastor? De repente, sendo tentado pela mulher de Potifar, aonde outros escravos, outras pessoas, de repente, se tivesse essa oportunidade, não teria pensado duas vezes. Mas eu te pergunto, por que ela não tentou com outros homens? Só porque José era formoso? Era belo, era bonito? Será que é isso? Não é isso. Não é isso. O diabo, ele conhece ele sabe. Ele, na verdade, ele não conhece, mas ele imagina, ele tenta imaginar o que nós podemos fazer se nós entendermos o propósito e o objetivo nosso aqui na terra como igreja, como servo dele. O adversário, desde o início, estava tentando tirar a vida de José. Por quê? Porque José, ele recusava as coisas que não eram de Deus. Ele se manteve firme. E a mulher de Potifar tenta armar uma cilada para José e consegue realmente armar uma cilada para José. E José, com aquela túnica de escravo, ele resiste à mulher de Potifar, mas ela faz o quê? O que ela faz com José? Quando José é pego num local em particular, como de costume, a mulher de Potifar consegue retirar a túnica de José. Há alguma correlação nisso? A primeira túnica foi tirada pelos seus irmãos, foi banhada em sangue e levada para o seu pai. Agora a segunda túnica, ela não foi banhada em sangue nenhum, mas ela foi tirada e rasgada. Sabe o que é isso? O diabo, ele quer bagunçar o seu ministério, ele quer bagunçar a sua vida espiritual. Só que ele não sabe, ele pode mexer de repente com qualquer coisa material sua, de repente até com o teu físico, como fez com Jó, mas ele não pode mexer com a essência que é dentro de você. Isso ele não pode tirar. E a mulher de Potifar fica com aquele pedaço daquela túnica rasgada e inventa toda a história que José tinha o assediado. E Potifar, o mais rápido possível, volta e descobre toda aquela história. E mais uma vez José é jogado aonde? Dentro de um buraco. Porque a prisão que José foi jogado foi dentro de um buraco. Foi pouco tempo que ele ficou lá não. Ele ficou aí no mínimo aí 2 anos preso lá dentro. No mínimo ele ficou 2 anos. E ele ficava com os pés e mãos atadas. Coisa que nem esses traficantes aqui hoje perigosos que tem aqui no Rio de Janeiro ficam. Nem amarrado os pés não pode ficar. Usa muito mal a tornozeleira ali. E olha lá, José foi tratado como um perigoso marginal, como um perigoso bandido, né? Agora você consegue entender o pensamento de José muito novo, sem maturidade ainda, sem entendimento das coisas. Só pode ser quem? Só pode ser Deus. Tinha muito Deus no negócio, tinha muito de Deus sobre a vida de José. José não era um qualquer jovem, José era um jovem diferenciado.
José recusava as coisas do mundo para ficar com as coisas do Senhor. E José é jogado no poço. Só que José conquistou a simpatia daquele povo egípcio. E com certeza José comentava algumas coisas do passado da sua vida. E José, se tinha uma coisa que ele fazia de bom, era sonho. E muitas das vezes hoje, dentro da igreja, a igreja deixou de sonhar. Os servos de Deus deixaram de sonhar. Aquele que sonhava já não sonha mais. Deixou o adversário tirar todos os seus planos, todos os seus objetivos, de jogar no fundo do poço, porque você perdeu a visão de Deus. Você perdeu o direcionamento, a igreja perdeu o direcionamento de Deus muitas das vezes. E começa a dar lugar. José não. José lembrava perfeitamente do que ele fez, do que Deus fazia com ele. Em uma certa feita, o faraó tem um sonho e precisa ser revelado. O líder tem um sonho e precisa ser revelado. E aqueles homens, através de conversa, através do dia a dia ali, sabe que tem uma pessoa que pode revelar aquele sonho. Você sabia que quando você está em meio ao mundo, quando eu estou em meio ao mundo, as pessoas que estão ao nosso redor podem dar relato meu e teu? Você sabia que nós podemos chegar a lugares que nós não imaginamos através das nossas atitudes, através da forma de como nós agimos? E muitas das vezes a igreja não tem ligado para isso, mas isso tem sido um ponto fundamental. O nosso testemunho, o que nós professamos. Não é porque o mundo às vezes está lutando para tirar a nossa túnica, nós vamos deixar as coisas de lado. Nós temos que prosseguir para o alvo que é Cristo, como igreja, sem desistir. E José consegue ser resgatado daquele poço e consegue chegar até o E o que ele sabia fazer muito bem, ele tem a oportunidade de fazer para um homem que era o líder, para um homem que tinha o poder, para um homem que tinha muito dinheiro. E José vai lá e revela exatamente o que estava acontecendo e o que ia acontecer. E que ele precisava se preparar. Aquele homem consegue ver em Josué um diferencial. Ele consegue ver em Josué a sinceridade. Ele consegue ver em Josué Cristo. Você sabia que muitas das vezes a igreja não tem transparecido Cristo? Você sabia que muitas das vezes Faraó aí de fora tem olhado a igreja de Cristo e tem achado ela semelhante com o mundo? E pela terceira vez, para resumir a história, Josué recebe uma túnica. Só que essa túnica que ele vai receber é uma túnica permanente. Mas ele recebe essa túnica permanente pelo processo de vida que ele passou, pela resistência que ele teve, pelo que ele enfrentou. E José, ele tem a oportunidade de estar diante daquele que o venderam. Tem que ter muito de Deus na vida, sabe, irmãos? Para você olhar para a pessoa que te fez mal, que é teu parente próximo. Eu acredito ali naquele momento que José, como homem,
Na verdade, ficou um filho, né? Ficou um dos irmãos dele e ficou lá preso. Ele chegou a aceitar, mas ele ficou perturbado com aquilo. Chegou a ficar, eu acredito que pelo conselho, como governador, que todo governador tem um conselho, né? Ele reúne. E os irmãos de José, pelos aqueles 7 anos de necessidade que iriam passar, e que eles já estavam 2 anos padecendo, porque já não tinha mais alimento para a família de José, os irmãos de José, para Jacó, e eles vão exatamente no Egito buscar alimento. E quando chegam lá, eles entregam um dos irmãos como escravo, em troca de alimento. O ser humano, ele quando está no momento de necessidade, espiritualizando a coisa agora, ele faz qualquer coisa, muitas das vezes, sem pensar. Por isso, que os grandes homens de Deus, eles não tomavam direção, humanamente falando, materiais. Não sei se você está entendendo nessa noite, que Deus, Ele quer ter um particular com você e comigo. Ele quer que você entregue sua vida totalmente a Ele. Ricardo, irmão Ricardo, mas eu já sou crente, batizado, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Amém. Os judeus, quando viram Jesus, eles tinham exatamente esse pensamento. Mas nós somos da origem de Abraão. Quem é você? Quem é você para falar isso para mim? E Jesus estava dando a oportunidade da igreja, do povo, dos jovens, rever os seus conceitos diante dele. Mas Ricardo, eu vim aqui nessa noite, não foi talvez para receber uma palavra dessa, mas é essa palavra que o Senhor está dando para a igreja. Para mim. Eu preciso rever os meus conceitos diante de Deus, para que eu não venha perder a minha estola, para que eu não venha ser jogado no poço, para que eu não venha ser vendido para o Egito a preço de banana e lá ser jogado no poço mais uma vez, só que aprisionado e iludido, para que eu não perca a minha visão. Sabe por quê que eu estou falando isso? Porque como José chegou a ser governador, Deus quer transformar a sua igreja em governo. Deus quer transformar a tua igreja em governo. Sabe como? Cada membro governa a sua casa. Cada pai governa seu filho. E a igreja, como um corpo de Cristo, governa todo mundo. Mas sabe como? Com direcionamento de Deus. Não é indo para o campo, um pasto, sabe? Pensando que está ludibriando o pai, mas não está mesmo. Mas não está mesmo. Porque tudo que aconteceu lá atrás veio refletir no futuro da família de Jacó. Tudo que aconteceu lá atrás veio refletir no futuro para a família de Jacó. Porque eles eram uma família com promessa. Dessa linhagem da família de Jacó vai surgir as 12 tribos de Israel. Desses 12 filhos, 2 vão sair, que um deles é Levi, que é esse ministério aqui que a gente fala dos levitas, para trabalhar no templo.
e 10 vão em missão para governar, com mais dois netos de Jacó, que formam as 12 tribos de Israel. Talvez você não esteja entendendo muito bem aonde nós estamos querendo chegar, mas quando Jesus veio aqui na terra, ele passou por um processo parecido com o de José. Jesus foi vendido, Jesus foi tido em descrédito, Jesus foi preso, Jesus foi crucificado, mas Jesus, quando é crucificado, ele ressuscita e tem um governo sobre todas as coisas. Toda palavra do Velho Testamento, ela está direcionada e apontada para Jesus. As 12 tribos de Israel vão dar continuidade ao ministério lá de trás que Deus tinha com o povo de Israel. E quando Jesus vem e está no meio dos doutores, pastor, mas que eu sou judeu, eu tenho a lei, eu tenho não sei o quê. Meu amigo, vai você com lei tudo para o inferno. Se não mudar a sua postura, não mudar o seu comportamento, vai para o inferno. É dura a palavra, mas é verdade. Por isso que não gostavam de Jesus, por isso que crucificaram Jesus, porque não aceitavam. Por que jogaram José no poço? Porque não aceitavam a verdade. Tinham uma vida de mentira, tinha uma vida que não era sincera diante de Deus. E Jesus, ele não vai criar as 12 tribos, mas ele vai ter os 12 discípulos para dar continuidade ao ministério aqui na terra. E esses 12 discípulos, eles vão multiplicar, tirando um que o traiu, que o vendeu, tirando um irmão que sugeriu vender José. O amor que Deus tem pela minha e pela sua vida, ele não tem levado em conta as nossas mazelas. Entende? Por amor do nome de Jesus, nós somos entregues à morte todos os dias, mas Deus tem nos livrado dela, irmãos. É um caso de nós pensarmos. Juventude, sei que é uma palavra meio... A juventude, nós passamos por isso. Ela está sujeita às tentações, ela está sujeita a situações complicadíssimas, mas nós precisamos resistir o diabo, para que ele fuja de nós, e sobre nós venha habitar o Espírito de Deus, que é o Espírito que Jesus, quando vai para o Pai, ele fala para o discípulo: eis que vou para o Pai, mas vos deixo um Consolador. E esse Consolador, ele está aqui nessa noite. Esse Consolador, eles têm estado na igreja, no povo, mas o povo não tem entendido que esse Consolador, quando ele conduz a nossa vida, quando ele trabalha com o nosso interior, quando ele toma toda a nossa situação de vida, ele faz o melhor de Deus para nós. Ele trabalha. Então, nessa noite, mediante essa palavra, você que entrou aqui,
que essa breve palavra e simples palavra que nós estamos trazendo aqui, que recebeu uma túnica, que você é marcado pelo sangue de Cristo, você se sente povo de Deus, que você se sente discípulo de Jesus. Assuma isso. Assuma isso nessa noite. Assuma o seu lugar de governo. Assuma o seu lugar de governo. Governo sobre a tua vida. Não sobre a vida dos outros. Sobre a tua vida primeiro. Eu preciso governar a minha vida. Eu preciso olhar áreas da minha vida que não está de acordo com a palavra. Eu preciso trabalhar coisas na minha vida para que eu consiga resistir ao adversário. Eu preciso governar a minha vida para que eu não vá parar no Egito e se torne escravo do pecado e depois não tenha como reverter essa situação. A palavra de Deus nessa noite diz que para você, que o que Deus tem preparado para você só depende de você. O que Ele tem preparado já está pronto para você, só depende de você. Se você acha que você pode subir só 3 degraus, amém, é até ali que você vai. Se você acha que você pode subir 6 degraus, você vai até lá. Mas se você acha que você pode chegar a 20, vai, porque Deus está na frente. Com Deus. Você entende? Eu consigo olhar para cada um de vocês, eu consigo ver cada um de vocês discípulo no dia a dia. Discípulo de Jesus. Deus, Ele quer visitar o teu coração. Você que entrou aqui nessa noite, e que a palavra está falando com você, eu não vim lá do Rio de Janeiro aqui, e nem sabíamos tanto que ia ter oportunidade, o pastor comunicou, anunciou para a igreja, mas se eu vim de mais de 300 quilômetros até aqui, eu não aceito vir aqui, trazer uma palavra e nada acontecer. Eu profetizo sobre a vida desse povo, de vocês, dessa igreja, unção. Vida espiritual diferenciada. Autoridade. Ousadia. Eu profetizo sobre a vida de vocês unção de cura. Eu profetizo sobre a vida de vocês intrepidez. Eu profetizo sobre a vida de vocês mais amor. Eu profetizo sobre a vida de vocês comunhão. Eu profetizo sobre a vida de vocês calçado da salvação. Pode se derramar mesmo diante de Deus.
Pode se derramar aqui com você que Deus está falando e comigo. Pode se derramar. Quebranta esse coração. Aquele que veio aqui, que está pensando que nada vai acontecer sobre a tua família, engano seu. Olha como é que José agiu. Você é um José na tua família. Esqueça, se acontecer alguma coisa na família, esqueça. Deus é maior. Sabe o que é isso? A família, o parente, o amigo, até mesmo o irmão da igreja está precisando de você. Você está aqui para servir ele, para servir a tua família. José era governador, mas serviu a família. Ele tinha tudo ali para decretar, mas ele serviu a família. Sabe por quê? Ele passou por um processo. E esse processo deu experiência e deu entendimento a ele. Ele já era escolhido de Deus. Você já é um escolhido de Deus. Você já tem túnica diferenciada. Deus fala nessa noite que a tua túnica é diferenciada. A tua túnica é diferenciada, sabe por quê? Porque na época de José, ninguém tinha morrido por você não, sabe? Hoje, já morreu. Hoje existe um que já morreu por mim e por você. Eu quero dizer para você que existe um que já morreu por mim e por você. Se ele já morreu por mim e por você, não depende dele, depende de mim e de você. Nós estamos na semana que foi decretada a minha, a tua vitória, já foi consumado. Não tem ismaelita aqui que tem poder de me comprar e te comprar, não, porque nós já fomos comprados pelo sangue do Altíssimo. Isso, mastiga mesmo essa palavra, isso. Mastiga mesmo, entenda. Mastiga mesmo essa palavra. Oh Deus, Tu és santo, Senhor, Tu és o único digno. Oh meu Deus, derrama Teu poder sobre este lugar, Senhor, sobre a Tua igreja. Nessa noite todo o poder de escravidão já foi dissipado. A túnica sacerdotal aqui renovada sobre a minha e a tua vida. Deus de poder, vem sobre a tua igreja aqui no Seio de Cardoso Moreira de uma forma especial, Senhor. Oh meu Senhor, Deus eterno, magnífico em poder, glória e majestade, vem sobre a tua igreja com o teu poder, Senhor, derrama sobre esse povo mais de ti, Senhor, porque Tu és o único digno. Os anjos de Deus estão aqui, passeando em nosso meio. Ele quer te servir e me servir. Vem com Teu Espírito, vem sobre nós, Senhor. Derrame sobre Tua igreja mais de Ti, mais do Teu poder.
sobre o teu povo. Isso, reflita, 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 analise, pense se você precisa vir aqui diante desse altar, se ajoelhar. Não sou eu que vou pedir, nem você que vai vir porque você quer, mas você é impulsionado pelo Espírito de Deus que está aqui nessa noite e quer fazer comigo e com você uma nova história. Se você se sentir desta forma, pode ajoelhar aqui, ó. Pode ajoelhar diante do altar aqui, diante de Deus. Pode vir, o primeiro corajoso pode vir. Não estou aqui tentando emocionar ninguém. Eu sei como funciona isso. Nós trabalhamos com música, eu conheço a musicoterapia. Ela tem um poder de mover a pessoa, sair daí e lá na frente. Musicoterapia faz isso, musicoterapeuta faz isso. Ele tira a pessoa do lugar e bota a pessoa lá na frente. Mas aqui não tem isso não. Aqui quem faz isso é o Espírito de Deus. O Espírito Santo de Deus. Se você se sentir impulsionado, pode ir. Pode ir. Pode ir lá. Não porque eu quero, não. Se você se sentir, vem aqui no altar. Pode vir. Com autorização do pastor, gostaria de chamar o ministério de louvor para estar aqui à frente. Ao som dessa canção, você vai abrir o teu coração. Mais ainda de que você abriu. Não é porque eu estou falando não, irmãos. Eu não sou ninguém. Eu não sou ninguém. Eu sou pessoas como você. Eu preciso me ajoelhar aqui na frente também. Eu preciso e reconheço isso. Uma das coisas que moveu o coração de Deus, sabe, foi o quê? A humildade de José. A humildade de José moveu o coração de Deus. Moveu o coração do adversário, tá? Do faraó. Moveu o coração de faraó e botou José como governador, tá? Se Deus mandou, não entende não, irmão. É melhor vir de que ficar durante a noite incomodado. Existem oportunidades na vida que nós não podemos perder. Um momento de quebrantamento. Oh Deus, eis-nos aqui, Senhor. Vem com teu Espírito sobre este lugar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eis aqui o teu povo, Senhor. Eis aqui os escolhidos, ó Deus. Eis aqui, ó Deus, aqueles que vieram diante do teu altar, Senhor. Eu nasci pra te chamar de Deus. Aleluia! Eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado, Senhor. Desde o ventre da minha mãe, Derrame, eu sou povo derrame, exclusivo teu. oh Deus, Eu sou oh Pai. abençoado, Vem, Senhor, se vivo obediente, Deus de poder e glória. mas todo dia o pecado vem, me chama. Deus, Todo dia as propostas vêm, glória. Igreja do me Senhor, chama. Igreja do Senhor, Todo dia vem as tentações, aleluia. me chama. Todo dia o pecado vem,
escolhe quem? Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, Aleluia. eu nasci pra te chamar de amor. Poder e glória. Eu nasci pra te chamar de Pai. Aleluia. E andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo teu. Eu sou abençoado se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia vem as tentações. Deus, poder e glória. Me chama. Todo dia as propostas vêm, me chama. Todo dia o pecado vem. Aleluia. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Aleluia. Nessa noite, ó Pai, entregamos as nossas vidas em Tuas mãos, Senhor. Faça como Tu queres sobre a vida de cada um de nós que viemos aqui neste lugar, Senhor. Os que vieram aqui na frente, Senhor, estão, ó Pai, nesse momento, ó Deus, renovando, Senhor, a sua túnica contigo, Pai, e saindo daqui, ó Deus, com autoridade para governar, Senhor. Para governar em nome de Jesus, Pai. Não vale nenhum encantamento sobre a vida desses daqui que vieram aqui na frente, assim como a tua igreja, Senhor, não vale nenhum encantamento, Senhor. Mas eles vieram aqui porque entenderam que precisam, ó Deus, mais de Ti, Senhor. Precisam, ó Deus, a cada dia renovar, ó Deus, a sua túnica, Senhor. Ela precisa estar intacta, Senhor, para que o adversário não mexa, Senhor, e eles possam governar assim com autoridade, ó Deus, cada dia da sua vida aqui, ó Deus, em Cardoso Moreira e aonde eles estiverem e até os confins da terra, Senhor. Em nome de Jesus, te agradeço, Senhor, por essa oportunidade. Amém, Pai. Deus, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém? Nós agradecemos assim a oportunidade e saímos daqui feliz, porque que nós tínhamos que passar para a igreja, nós passamos. E acredito que a igreja recebeu e que Deus vai cumprir o propósito sobre essa igreja, que é uma agência. Vocês são servos do Senhor, vocês são uma igreja remida, né? E que esse tipo de coisa que acontece é para a nossa renovação diante de Cristo, né? Uma vez decretado por Jesus, está decretado e consumado, mas nós precisamos viver a nossa vida de renovação espiritual diante da presença de Deus. Amém? Nós agradecemos a oportunidade, agradecemos ao pastor Márcio,
Deixamos um abraço aqui da Igreja Missionária, onde nós congregamos em Jacarepaguá, né? A pastora Vera, pastor Antônio, né? Minha esposa está ali, meu filho veio, minha filha ficou no Rio trabalhando, né? Não pôde vir, ficou em trabalho. Não tenho uma filha já que vai fazer 19 anos, né? Embora não pareça, eu sou tão jovem assim, né? Não pareça ter uma filha de 19 anos, mas eu tenho, né? Que vai fazer 19 anos, né? Ela não pôde vir dessa vez, né? Mas nós estamos felizes por estar aqui, comungando com vocês dessa fé e professando esse Cristo que é tão maravilhoso. Eu me sinto honrado em ter a oportunidade de falar para os senhores e para as senhoras aqui nessa noite. Amém? Agradeço a oportunidade ao pastor Márcio aqui, a Deus primeiramente. Tá bom? Obrigado pela oportunidade, tá bom? Amo vocês, de coração, tá bom?